Antes que a prova tivesse um nome. Antes que a fé fosse levada ao limite. Antes que uma decisão silenciosa marcasse a história para sempre. Houve uma promessa feita a um homem já avançado em idade, quando todas as possibilidades humanas haviam se esgotado. Seu nome era Abraão, um homem comum, chamado para viver algo extraordinário. Abraão não nasceu herói, não nasceu exemplo. Nasceu apenas como alguém disposto a ouvir. Quando a voz de Deus o chamou pela primeira vez, não ofereceu detalhes, mapas ou garantias. Apenas uma ordem simples e, ao mesmo tempo, profunda. Saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu. Ele deixou para trás sua origem, sua segurança e tudo o que conhecia. Caminhou sem saber exatamente para onde, confiando não em circunstâncias, mas em quem havia falado. E então veio a promessa. Deus prometeu a Abraão algo que contrariava completamente a lógica. Ele seria pai de uma grande nação. Seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas havia um problema. Abraão era velho. Sara, sua esposa, era estéril. O tempo passava. Os anos se acumulavam. A promessa permanecia, mas o cumprimento não vinha. A fé de Abraão não foi construída em um único dia. Ela foi moldada na espera, na frustração silenciosa, na convivência diária com a dúvida. Houve momentos de falha, momentos em que Abraão tentou ajudar a promessa a se cumprir por caminhos humanos, momentos em que o medo falou mais alto que a confiança. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel à sua palavra. E então, quando tudo parecia definitivamente impossível, o impossível aconteceu. Sara concebeu. O riso tomou o lugar da incredulidade. O filho da promessa nasceu. Seu nome foi Isaque, que significa riso. Isaque não era apenas uma criança. Ele era a materialização da promessa, a resposta tardia, o sinal visível de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando o tempo humano diz o contrário. Abraão amava Isaque profundamente. Ele via naquele menino não apenas um filho, mas o futuro, a continuação de seu nome, o cumprimento de tudo o que havia sido prometido. Cada passo de Isaque era acompanhado com cuidado. Cada respiração era motivo de gratidão. E então, quando Isaque já crescia, quando a promessa finalmente parecia segura, a voz de Deus voltou a falar. Mas desta vez, não trouxe promessa, trouxe uma ordem. Uma ordem que atravessou o coração de Abraão como uma lâmina silenciosa. Abraão. E ele respondeu como sempre respondeu. Eis-me aqui. Então veio o pedido. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhuma alternativa. O texto bíblico não descreve o que Abraão sentiu naquele instante. Não fala de gritos, de lágrimas ou de questionamentos audíveis. Mas o silêncio daquela noite diz tudo. Abraão passou a noite acordado. Como conciliar a promessa com o pedido? Como entender um Deus que primeiro dá e depois pede tudo de volta? Isaque era a promessa e agora parecia ser também a prova. Abraão não discutiu, não negociou. Não pediu outro caminho. Na manhã seguinte, ele se levantou cedo, cortou a lenha, preparou o jumento, chamou 2 servos, chamou Isaque. Cada gesto era carregado de peso. Cada passo era uma decisão silenciosa. A jornada até o local indicado durou 3 dias. 3 dias caminhando com o filho ao seu lado. 3 dias ouvindo sua voz. 3 dias convivendo com a possibilidade da perda. Durante o caminho, Abraão não falou do que iria acontecer. Ele caminhava em silêncio,
enquanto por dentro enfrentava a maior batalha de sua vida. Ao avistar o monte de longe, Abraão pediu que os servos ficassem para trás. E então disse algo que atravessou gerações. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Essas palavras não eram ilusão, eram fé. Abraão carregava a lenha, Isaque carregava o fogo, mas havia algo faltando. E Isaque percebeu. Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com uma frase que ecoaria para sempre. Deus proverá. Eles continuaram subindo. O monte se aproximava, o peso aumentava. E a noite que antecedeu aquela subida havia sido apenas o início, porque a fé de Abraão ainda seria levada ao limite. O monte estava cada vez mais próximo. Cada passo que Abraão dava parecia mais pesado do que o anterior. Não pelo cansaço físico, mas pelo peso invisível que carregava no coração. Isaque caminhava ao seu lado, confiante, sem perceber que aquela jornada simples se transformaria no maior teste de fé já registrado. O silêncio entre pai e filho não era vazio. Era carregado de pensamentos que Abraão não ousava verbalizar. Ele não caminhava apenas em direção a um monte. Caminhava em direção a uma decisão que contrariava tudo o que entendia sobre promessa, futuro e esperança. O Deus que prometeu era o mesmo Deus que agora pedia. Abraão sabia disso. Ao chegarem ao local indicado, ele começou a preparar o altar. Cada pedra colocada era um ato consciente. Não havia pressa, não havia desespero visível, apenas obediência silenciosa. Isaque observava atentamente. Para ele, aquilo fazia parte de um ritual conhecido. Desde pequeno, aprendera a ver o pai oferecendo sacrifícios, mas desta vez, algo estava diferente. O cordeiro não estava ali. Abraão organizou a lenha com cuidado. Suas mãos tremiam levemente, mas seu rosto permanecia sereno. Ele evitava o olhar do filho por muito tempo, talvez temendo que seus próprios olhos revelassem o conflito que acontecia dentro dele. Chegara o momento. Abraão pediu que Isaque se aproximasse. Não com dureza, não com pressa. Chamou-o como sempre chamara, com voz de pai. O texto bíblico não registra resistência, não registra luta, não registra gritos. Isaque se deixa amarrar. Esse detalhe é profundo. Isaque não era mais uma criança indefesa. Ele tinha força suficiente para fugir. Poderia correr, gritar, resistir. Mas não o fez. A confiança entre pai e filho era absoluta. Abraão deitou Isaque sobre o altar. O filho da promessa agora estava sobre a lenha. O futuro estava estendido diante dele. O céu permanecia em silêncio. Nenhuma voz interrompeu aquele momento. Nenhum sinal apareceu no horizonte. Abraão ergueu os olhos por um instante, talvez buscando um último sinal, talvez esperando que algo mudasse. Nada mudou. Ele então tomou a faca. Aquele gesto representava mais do que um sacrifício. Representava a entrega completa. Não apenas do filho, mas de tudo que aquele filho significava. Abraão estava disposto a devolver a Deus aquilo que Deus havia lhe dado. E isso é fé levada ao limite. Não uma fé baseada em resultados, mas uma fé baseada em confiança absoluta. No instante em que Abraão levantou a mão, algo rompeu o silêncio. Abraão! Abraão! A voz ecoou com urgência. Pela primeira vez desde o início da prova, Deus falou: Não estenda a mão contra o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. O tempo pareceu parar. Abraão abaixou lentamente a faca. Sua respiração estava pesada. Seu corpo tremia, não de medo, mas de alívio e reverência. Ele olhou ao redor e então viu.
Um carneiro estava preso pelos chifres em um arbusto. Um sacrifício provido no momento exato. Nem antes, nem depois. No tempo certo. Abraão soltou Isaque, tomou o carneiro e o ofereceu em lugar do filho. O altar que parecia ser de morte se tornou um altar de provisão. Abraão deu àquele lugar um nome que atravessaria gerações. O Senhor proverá. Não era apenas sobre aquele dia. Era sobre todos os dias em que a fé seria testada. Isaque desceu do monte vivo. A promessa permanecia intacta, mas algo havia mudado para sempre. A fé de Abraão não era mais apenas confiança em promessas futuras. Agora, era uma fé amadurecida pela entrega total. Deus reafirmou suas promessas. Jurou por si mesmo que multiplicaria a descendência de Abraão, que por meio dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas o maior ensinamento daquela história não está apenas no final feliz. Está no caminho até o monte, na noite sem respostas, na obediência sem garantias. Abraão não sabia como Deus faria. Ele apenas sabia que Deus faria. E essa convicção sustentou cada passo daquela subida. A fé verdadeira não elimina o conflito interior. Ela permite caminhar mesmo com o coração em pedaços. E enquanto pai e filho desciam o monte, algo invisível havia sido registrado. Um testemunho eterno de que confiar em Deus nem sempre faz sentido, mas sempre tem propósito. O monte já não era mais o mesmo. As pedras continuavam ali. A lenha ainda queimava lentamente, mas o significado daquele lugar havia sido transformado para sempre. O que antes parecia ser o palco de uma perda irreparável, tornou-se o cenário de um dos registros mais profundos da fé humana. Abraão permaneceu em silêncio por alguns instantes, como quem tenta compreender o que acabou de acontecer. Não foi apenas Isaque que desceu vivo do monte. A fé de Abraão também havia sido elevada a um novo nível. O sacrifício havia sido interrompido, mas a entrega já estava completa. Deus não buscava a morte do filho, buscava o coração do pai. Ao olhar para Isaque, Abraão não via apenas o menino que caminhava ao seu lado. Via a promessa preservada. Via o futuro intacto. Via, acima de tudo, a confirmação de que confiar em Deus não significa entender seus caminhos, mas caminhar mesmo quando eles parecem impossíveis. O nome que Abraão deu àquele lugar não foi escolhido ao acaso. O Senhor proverá. Essa declaração não se referia apenas ao carneiro preso pelos chifres. Era um testemunho eterno de que Deus age no momento certo, mesmo quando tudo indica o contrário. Abraão não subiu o monte acreditando que Deus impediria o sacrifício. Ele subiu acreditando que Deus permaneceria fiel, de alguma forma. Essa distinção é fundamental. A fé de Abraão não estava ancorada em um resultado específico, mas no caráter de Deus. Ele não sabia como a promessa sobreviveria àquele teste, mas confiava que ela sobreviveria. E isso muda tudo. Deus reafirmou suas promessas com ainda mais força. Jurou por si mesmo que multiplicaria a descendência de Abraão, que suas gerações seriam incontáveis e que por meio delas todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas há algo ainda mais profundo nesse registro. O sacrifício substitutivo. Isaque estava sobre o altar. A lenha estava pronta. A faca havia sido erguida. Mas outro tomou o lugar. Essa imagem atravessa a história bíblica como um fio silencioso. Um padrão que se repete. Uma mensagem que aponta para algo maior. A provisão no monte não foi um acaso, foi um símbolo. O Deus que pede entrega total é o mesmo Deus que provê o que é necessário para cumprir seus próprios propósitos. Abraão não perdeu o filho, mas perdeu a ilusão de controle. E talvez essa tenha sido a maior entrega de todas. Muitas vezes, o maior sacrifício não é aquilo que deixamos sobre o altar,
mas aquilo que deixamos de tentar controlar. Isaac cresceu. A promessa continuou. A história seguiu seu curso. Mas aquele dia jamais foi esquecido. A caminhada silenciosa. A pergunta do filho, a resposta confiante. O momento suspenso entre o céu e a terra. Tudo foi registrado. A fé de Abraão nos ensina que obedecer nem sempre traz respostas imediatas. Às vezes, traz apenas a certeza de que Deus está presente, mesmo quando não explica. Essa história não é sobre um pai disposto a perder o filho. É sobre um homem disposto a confiar em Deus acima de tudo. A fé verdadeira não é testada quando tudo vai bem. Ela é revelada quando a promessa parece ameaçada. Abraão não desceu do monte com todas as respostas, mas desceu com algo maior. A certeza de que Deus é digno de confiança absoluta. O registro daquele dia ecoa até hoje porque fala diretamente ao coração humano. Fala sobre renúncia, entrega e confiança. Fala sobre noites em que a fé é colocada à prova sem aviso prévio. Quantas vezes, assim como Abraão, somos chamados a subir montes que não escolhemos? Quantas vezes somos confrontados com decisões que parecem contrariar tudo o que acreditamos? O registro de Abraão e Isaac nos lembra que Deus não testa para destruir. Ele testa para revelar. Revelar o que realmente ocupa o centro do nosso coração. Revelar onde depositamos nossa confiança. Revelar se amamos mais a promessa ou aquele que prometeu. O Monte Moriá não foi apenas um local geográfico. Foi um ponto de definição espiritual. Ali, a fé foi levada ao limite. E ali, foi preservada. Alguns registros não falam de respostas imediatas. Falam de fidelidade em meio à incerteza. E essa história permanece porque continua se repetindo, de formas diferentes, na vida de todos que caminham pela fé. Porque, assim como Abraão, todos nós somos chamados, em algum momento, a confiar, mesmo sem entender. E a descer do monte acreditando que, no tempo certo, o Senhor proverá. A fé verdadeira não se prova nas promessas recebidas, mas na confiança mantida quando tudo é colocado à prova. Este foi mais um registro eterno. Os registros sagrados. Alguns registros não explicam tudo. Eles simplesmente permanecem, guardiões silenciosos de verdades ainda por desvendar. Eles brilham com uma luz sagrada, convidando-nos a contemplar o que foi escrito nas páginas do tempo.